Prezados irmãos, muito boa noite. Uma satisfação, né? Retornar aqui agora, mensageiros da luz, mas também como um dos mensageiros, né? Como um dos trabalhadores da casa. E eu peço muito a Deus nessa hora que nos dê serenidade e que Ele possa, sobretudo, fortalecer em nós a nossa fé para que possamos não desfalecer, né, diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações. Nós temos hoje esse tema, medindo e pesando as palavras, que foi proposto em determinado momento aí para mim. Eu até tentei desistir dele junto com a nossa diretora, Fátima, mas ela falou que não podia mudar mais não, porque é um tema muito complicado, porque ele deveria ser de uma pessoa, né, que exemplarmente mede e pesa as palavras. E talvez a gente não se considere essa pessoa tão gabaritada para esse tema. Mas, enfim, dizem que quando a gente fala um tema é exatamente porque nossos ouvidos é aquele que está mais próximo e nós somos o primeiro a aprender sobre ele, né? Nós já ouvimos falar diversas vezes, né? Todos nós aqui já ouvimos que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é um refrão que se repete aos 7 ventos aí, e é uma verdade. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Mas nós nunca ouvimos falar que nem 1000 imagens podem recuperar o dano causado por uma palavra que tenha sido mal colocada, por uma palavra, de certa forma, equivocada. Não tem imagem que faça recuperação. Conforme diz os filósofos, a palavra é como uma flecha disparada, né? Depois que sai, não tem mais retorno. E, por conta disso, nós temos que ter bastante cuidado, né? Nós deveríamos todos ter bastante cuidado ao nos expressarmos. Certa feita, alguém perguntou para Chico Xavier qual a coisa que ele tinha mais medo na vida, e ele disse que era dos seus próprios pensamentos. Por quê? Os pensamentos são aqueles que podem nos induzir, né, a alguns sentimentos, e os sentimentos depois se traduzem em palavras. Então, se a gente não estiver muito bem conectado com esses pensamentos e também com esses sentimentos, possivelmente nós vamos ter um pouco de dificuldade, né? Não à toa, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Então, é porque não são aqueles que estão se envolvendo em palavras. E, para começar aqui, lembrando nossos temas aqui, né, nós diríamos que quando a gente fala o tempo todinho, nós estamos sendo medidos, assim como as outras pessoas, como falam conosco também instintivamente, nós às vezes estamos pesando e avaliando aquilo que eles estão dizendo, né? Às vezes com uma régua mais apurada, menos apurada, com a balançazinha antiga ou com a balança eletrônica para pesar bem direitinho. Mas o Mateus, lá no Evangelho, lá no seu capítulo 7, versículo 1 a 5, ele já nos lembrava, né, de que sereis julgados, as palavras de Jesus, sereis julgados com a mesma medida que julgados, sereis julgados do mesmo modo como julgados, e sereis medidos pelas mesmas medidas que medirdes. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Não nos esquecermos de que essa medição aí pode realmente se voltar contra nós, porque todos estarão usando o mesmo peso e a mesma medida. Eventualmente, nós podemos medir a palavra de alguém lá com a treninha pequena, com uma de 3 metros, com uma de 5 metros, mas pode ser que nossas palavras também venham a ser medidas já por uma trena eletrônica e, quiçá, por uma trena eletrônica de 100 metros. Então, a gente fica até em desvantagem. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia de que
Da mesma forma que nós estamos permanentemente medindo, nós também vamos ser medidos com os mesmos instrumentos que todos se utilizam, né, no dia a dia. Tiago, lá na sua carta, né, a carta de Tiago, uma epístola, no capítulo 3, ele tem um subtítulo, né, no Evangelho de Tiago, dizendo contra a intemperança na linguagem. Ele vem nos lembrar algumas coisas bastante interessantes. Eu vou ler aqui. Ele fala, irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Então, ele incita, né, que nós não vamos querer ser mestre, não, porque qualquer um está sujeito a tropeçar e a errar. E aí ele diz mais ainda, né, que aquele que não peca ao falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então, mais uma evidência de que falar é um negócio nem sempre tão fácil e que praticamente não existe esse homem perfeito, né, que pode refrear todo o corpo. Ele segue lá na sua epístola, ainda dizendo o seguinte: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha que interessante. Então, ele fala que você controla o animal, o cavalo, com os freios, né? E você controla todo o animal. Aí ele nos lembra, prosseguindo nessa epístola, lá até o versículo de 3 a 8, ele nos lembra que, por exemplo, um navio, quando transporta passageiros ou cargas, apesar do tamanho, da importância do navio, ele é controlado por um instrumento pequeno, que é o leme. E com um pequeno instrumento, que é o leme do navio, o seu curso, a sua direção é controlada. E ele lembra também, uma coisa bastante interessante nesse trecho da sua epístola, que um bosque pode ser incendiado por uma pequena fagulha. Então, uma pequena fagulha num bosque poderia iniciar um incêndio de grandes proporções. E aí ele vem nos lembrar com um objeto desse capítulo dele, que ele fala da intemperança na linguagem, ele vem nos lembrar isso, que a língua é um pequeno órgão do corpo, né, extremamente, assim, em princípio, discreto, que não é um órgão totalmente aparente, mas que ele, assim como aquela fagulha do incêndio, pode causar um estrago muito grande, né, a partir de algumas palavras depois de serem pronunciadas. Então, ele vem nos lembrar dessa importância aí da língua e do cuidado que nós devemos ter, né, com o manejo das nossas palavras. Nós lembramos aqui, né, muito interessante, nesse momento aí de falar sobre palavras e tal, nós lembramos das fake news. Eu botei essas iniciais aí para lembrar de que era aquele camarada que era o propagandista do nazismo na época de Hitler, que era Joseph Goebbels, que ele teria dito uma frase que é bem famosa, né, que uma mentira repetida 1000 vezes ela se torna uma verdade. Então, nesse momento, principalmente que a gente vive agora de muito acesso generalizado às redes sociais, onde praticamente inexiste aquela questão, né, de ler jornais. Eu ainda estava lembrando um dia desses, conversando com os amigos, que quando a gente fazia faculdade ainda no Rio, a gente ficava sabendo das notícias assim, mais importantes através dos jornais. A gente comprava o jornal no final de semana ou logo na segunda e ficava sabendo. E, vamos dizer, os fatos tinham alguma defasagem, que seria de 24 horas, sei lá, para a gente saber de alguma coisa relevante que estava acontecendo ou no país ou no mundo. Hoje em dia, não tem mais esse tempo, né, de 24 horas. Quiçá de 24 minutos ou menos uma coisa acontece
instantaneamente está divulgada. Só que, assim como são divulgadas as coisas corretas, as coisas certas, os fatos, né? Assim como os fatos são divulgados também as fake news, aquilo que não é verdade. Ainda na sexta-feira pela manhã, eu vi uma entrevista de um diretor da Folha falando a respeito de uma série de fake news, de mentiras, grande problema da pandemia, e falando especificamente sobre os gestores públicos, né, do papel da imprensa ao divulgar a pandemia. E ele disse o seguinte, que os gestores públicos eles poderiam divulgar os fatos, né? Mas que eles não poderiam criar fatos deles. Então, que o objetivo da imprensa é simplesmente divulgar os fatos. Então, dizer, eles podem falar o que quiser, mas eles não podem criar os próprios fatos. E aí a gente se depara, né, com essa guerra na rede. Eu botei o dilema das redes para lembrar da série, né, que está aí na Netflix, se alguém não viu, é muito interessante de ver, da preocupação que traz o dilema das redes, de saber que hoje as grandes corporações de mídia, Google, Facebook, Instagram, eles controlam a sua vida aí mais do que ninguém. E da guerra nas redes, porque a guerra nas redes hoje é aquela forma de que você não precisa se expor mais, você não precisa ir na tribuna, numa televisão para falar. Antigamente, né, os soldados ficavam nas várias guerras que a gente tem notícia da história aí, entrincheirados, né, dentro de um buraco cavado no chão, e a partir dali eles atiravam, eles se defendiam e atiravam no inimigo. E a gente sabe que as trincheiras hoje do século XXI, as trincheiras modernas, são outras. São essas aqui, né? As trincheiras, cada um no seu cantinho, cada um no seu espaço, com seu notebook, seu computador, seu smartphone, seu tablet, atirando para lá e para cá. E isso gera desconforto na medida que uma grande parte disso tudo que é divulgado é falso, né? Eu ainda via hoje cedo um palestrante falando que Jesus era muito antenado e muito antecedente ao seu próprio tempo, que quando ele dizia em verdade vos digo, e trazia uma sentença, ele já queria dizer que não era fake news, que era em verdade vos digo. Então ele antecedeu o seu tempo. E a partir dessas discussões todas que ocorrem na internet, Facebook, em redes pessoais, eu lembro desse pensamento aqui do Dale Carnegie, que ele diz que a única forma de vencer uma discussão é evitá-la. Eu tenho tentado ultimamente fazer muito isso aí nas minhas redes, que é não polemizar e nem discutir, ou quando eu vejo alguma coisa que alguém comentou, por exemplo, numa rede social minha que eu sei que vai gerar polêmica, eu simplesmente oculto. Tem aqueles mecanismos lá, congela por 30 dias, aí você congela e não se aborrece, não entra em polêmica, porque senão a gente vai acabar entrando nesse lugar comum, né? Um conselho que eu recebi, tenho usado, e eu aconselho também, a gente desligar um pouco as nossas notificações, porque a gente recebe notificação o tempo todo, então senão a gente fica doido de receber tanta notícia. A par disso, né, a Joana de Ângeles e Divaldo Franco, lá, numa página recebida lá no Caminho da Redenção, diz isso aqui: vivem-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual no querido orbe terrestre. Isso é só um extrato que eu trouxe dessa página, onde ela está falando dessa agressividade, vamos dizer, virtual, né, que está ocorrendo muito. Ela prossegue: desconfiança sistemática aturde as mentes invigilantes, levando-as a suspeitas infundadas e contínuas, bem como a reações doentias nas mais diversas circunstâncias. Então, as mentes estão invigilantes, e a gente sabe que a vigilância é um fator muito importante no nosso dia a dia. A gente está
preparado para aquilo que vai acontecer, para a notícia que vai receber, ou até para uma agressão virtual, né? Mas quando você está em vigilante e também muito desconfiado, as pessoas começam a ver fantasma para tudo quanto é lado. É por isso ela fala das suspeitas infundadas e contínuas, e temos reações doentias nas mais diversas circunstâncias, porque às vezes uma palavrinha tomada assim num determinado contexto pode gerar uma reação assim muito mais forte do que aquela ofensa inicial. Sem falar que, às vezes, por sermos ofendidos de certa forma em algum contexto e por não termos oportunidade de nos defender de uma forma assim mais convencional ou na justiça, etc., então muita gente usa o argumento de ir se defender na internet. Ainda hoje eu ouvi uma notícia de que um arcebispo, me parece, de Manaus, estava se defendendo na internet sobre algumas acusações, e ele fez uma defesa sem dizer qual era a acusação feita contra ele, que era alguma acusação de cunho moral contra, me parece, um arcebispo da igreja, lá no norte do estado. Então, para ver como é que já se tornou esse ponto, né? Ele já foi defender, mas ele nem explicitou qual tinha sido a agressão que ele sofreu. Ela segue dizendo, nesse texto, a Joana de Anjos, que a maledicência perversa graça nos arraiais dos grupos, minando as bases frágeis das amizades superficiais. Ou seja, aquelas amizades que são feitas, às vezes, sem um contato pessoal anterior, né? Elas não têm bases muito sólidas, são bases frágeis. E, a partir dali, já vamos ter maledicência e agressões mútuas já de um relacionamento que já não era tão sólido, que era um relacionamento meramente virtual. Mesmo, olha, interessante isso aqui, mesmo entre as pessoas vinculadas à doutrina religiosa, respeito ao próximo e no culto aos deveres morais, o vício infeliz permanece destruidor. Isso daqui é importante de lembrar, sim, porque esse tipo de comportamento ele não é exclusividade de um ou de outro, é um comportamento que, às vezes, nos pegam quando estamos desprevenidos, e ele diz mesmo entre pessoas vinculadas à doutrina religiosa libertadoras, ou seja, naquele momento de tensão, você esquece toda aquela compostura, né? E pode partir para essa discussão de forma muito acirrada, de forma muito contundente, o que não é interessante de forma alguma. Por isso, o melhor mesmo é passarmos um pouco ao longo disso, ao lado disso, né? Eu queria lembrar isso daqui, que é muito importante, aqueles que já estivemos, né, por alguma oportunidade, em alguma reunião mediúnica, desempenhando atividade de dialogador, né, para dialogar com os espíritos, ou mesmo aqueles que não estivemos lá, mas já estudamos essas composições, né, através dos livros, tipo Diálogos Diálogo com as Sombras e outros, que tratam de reuniões mediúnicas, sabemos que os dialogadores têm assim um cuidado, uma reverência muito grande, né, ao tratar com aquele espírito que chega, através da psicofonia, aquele espírito sofredor, aquele espírito infeliz, às vezes muito revoltado, muito contundente, querendo se vingar ou muito magoado. E há todo um preparo, né? Há todo um cuidado desse dialogador de lidar com esse espírito. Nós nos esquecemos que quando nós estamos hoje, quer presencialmente, ou quer pela internet, pelas redes sociais, ou por telefone, ou num contato pessoal, numa loja, nós também estamos conversando com espíritos. A única diferença é que nós estamos conversando com espíritos encarnados, né? Eles não deixam de ser espíritos também. É um espírito que tem um corpo. Então,
essa é uma lembrança que eu faço para que a gente tivesse esse mesmo cuidado, porque geralmente essa é uma posição desses dialogadores, de reconhecer, às vezes, naqueles espíritos, uma inferioridade moral ou uma ignorância, e isso é levado em conta, no sentido de respeitar aqueles espíritos que chegam à reunião com esse desequilíbrio emocional. Então, vale a pena a gente lembrar que esse equilíbrio também ele existe, os espíritos encarnados que dialogam com a gente constantemente, que também são portadores desse desequilíbrio, né? Não deveria ser uma exclusividade de uma reunião mediúnica. A Joana de Ângeles ainda nos lembra, nesse livro Liberta-te do Mal, nessa página chamada Tempo Mental, que a falsa necessidade de se acompanhar ao vivo tudo que se passa no planeta, especialmente na área das tragédias e das intrigas entre celebridades, suas doenças, suas paixões, suas ascensões e quedas, impulsiona os tipos comuns a viverem atrelados a todo momento aos instrumentos que lhes sacia a sede de frivolidade, como forma disfarçada de fuga psicológica da realidade, escondendo os conflitos perversos que esses afligem. Então, eu chamei a atenção desse item aqui, da fuga psicológica da realidade, para a gente tecer alguns comentários sobre eles que vale a pena, né? Na fuga psicológica é quando a gente está tentando fugir, de certa forma, escamoteando, ainda que de forma inconsciente, de uma realidade que está nos agredindo, de uma realidade que está nos incomodando. E, para tanto, nós usamos instintivamente os mecanismos de defesa. Não é o objeto aqui nosso falar sobre ele, mas depois nós vamos fazer uns breves comentários. Isso vai nos levar, eu trouxe esse gráfico aqui para ilustrar, que é um gráfico chamado do eixo ego-self, ou eixo ego-si mesmo. Né? Si mesmo é a tradução do self, mas a Joana de Ângeles usa muito essa expressão eixo ego-self, que é por onde nós transitamos num estado original, com aquele ego ainda bem crescido, onde nós reagimos muito a qualquer pisadela dos nossos pés, né? E que a gente teria o objetivo de ir se desvencilhando dele, desse ego, fazendo com que no nosso dia a dia, né, através dos contatos, do nosso autoaprimoramento, do autodescobrimento, nos desvencilhando dele para chegar a um estágio de ego emergente, aquele que está sendo deixado de lado, para a individuação, que ela fala muito, isso é falado também muito por Jung na sua obra, que é um estado de si mesmo, onde o ego já não está tendo quase peso nenhum, até atingirmos o estado ideal, que era de nos livrarmos do ego, o que a gente sabe que é muito difícil pela maioria de nós, exatamente por estarmos num planeta de provas e expiações, onde faz parte que tenhamos ainda todos esses problemas, todos nós, né? Então, os mecanismos de defesa, eu não vou citar aqui, só estou trazendo para ilustrar, são diversos, né? Eu vou dar aqui como exemplificação aqui apenas um ou dois. Por exemplo, o mecanismo da negação é aquele que é instintivo e é inconsciente. Por exemplo, morreu o seu cachorro, mas você continua juntando a ração lá para guardar para ele, ou juntando o resto de comida. Então, não faz sentido, seu cachorro morreu, mas você não quer aceitar aquilo, né? Um bom exemplo de um mecanismo de defesa do ego e de negação é hoje a própria pandemia, que uma série de pessoas dizem que não existe vírus, isso é coisa de comunista, né? Então, até para lembrar sobre o que eu falei antes de fake news, essa semana mesmo eu recebi um vídeo aí de uma amiga, onde a pessoa falava que isso é invenção, que estão querendo te fazer uma lavagem cerebral, que não existe pandemia nenhuma. Quando o Jornal Nacional do Estado mostrou lá em São Paulo, na 25 de março, aquela rua de compras lá totalmente lotada, e uma infectologista falando da preocupação dela, que ela nem sabia o que iria acontecer.
Esse é um dos mecanismos mais conhecidos. Tem um aqui também muito importante, que é a projeção, que ele é muito recorrente, né, no dia a dia, que é aquele de nós trazermos, às vezes, muitos problemas que são nossos, que a gente enxerga no outro e leva para o outro. A gente não tem a menor dúvida, né, que aquele problema não é nosso. No livro lá, o Ser Consciente, a Joana, através do Divaldo Franco, nos traz um exemplo muito interessante, que é de um jovem, sobre a projeção, né, de um jovem que vinha caminhando pela rua e esbarrou numa pessoa, esbarrou assim, de forma meio contundente, e ele virou para a pessoa e falou assim: "Ó, rapaz, você é cego?" Aí o camarada disse: "Sim, eu sou cego, sim, meu senhor, eu sou cego." Então, ele tinha esbarrado num cego, tinha trombado, e ele achava que a culpa era do cego, por isso que ele reagiu ainda assim, meio fortemente, dizendo: "Você é cego?" Tipo assim, não me viu aqui, não? O camarada falou: "Não, eu sou cego." Mas ele, através da projeção, estava tentando transferir essa culpa e essa responsabilidade para o outro, né? Então, o que é assim bem preocupante, bastante preocupante. Mais alguns outros mecanismos aqui que não nos cabe, né, ficar falando, não é exatamente o objeto do nosso trabalho, mas só para sabermos que eles existem, né? Agora, a respeito desses mecanismos de defesa do ego, mais importante do que saber da existência deles, eu acho que isso daqui são 3 aspectos que a gente deveria anotar na carteirinha, porque isso daqui sim é relevante, né? A natureza desses mecanismos, eles são de natureza inconsciente. Então, não adianta você criticar muito. A pessoa, por exemplo, foi apresentada a você ontem, você encontrou com ela na quarta-feira, agora, daí a 2, 3 dias, e ela não te cumprimenta ou diz que não te conhece. Então, seria mais ou menos uma negação, uma coisa daquela, mas é inconsciente, não é porque a pessoa está querendo mal a você. O inconsciente é aquilo que existe, mas a gente não controla. Então, eu vi no outro dia uma pessoa dando um exemplo muito legal de inconsciente, que é aquele carro que vai pela estrada e daqui a pouquinho ele fez uma curva e sumiu na estrada. É mais ou menos as nossas memórias inconscientes. Ao sumir na estrada, o carro não deixou de existir, mas a gente não o vê mais. Então, essa é a memória inconsciente. E a gente então tem que ter em mente que esse mecanismo de defesa ele é de natureza inconsciente, que a sua finalidade não é de todo ruim, não é sempre negativa, então pode ter os mecanismos de defesa que às vezes até vêm para nos ajudar, né? Mas que aqueles que são, vamos dizer, ruins, entre aspas, não são privilégios de A, nem B, nem C. Todos nós que somos, de certa forma, né, neuróticos, temos a nossa neurose em determinado nível, nós temos esses mecanismos e não temos que nos envergonhar disso. E no terceiro aspecto, que talvez seja o mais importante de todos, é que a aplicabilidade disso não adianta você reparar e dizer para o outro: não, você está sendo negacionista, você está fazendo isso, está aquilo. A aplicabilidade tem que ser para nós mesmos. Então, ao conhecer e ao identificar e ao discutir todos esses mecanismos aqui, seja recalque, deslocamento, repressão, qualquer coisa que seja, a gente tem que estar pensando neles para nós, ou seja, qual é aonde que eu me enquadro nisso aqui e o que eu posso fazer para melhorar. Não adianta você identificar isso aqui no outro, ficar tentando mudar o outro por causa disso, né? Ainda nesse livro Liberta-te do Mal, né? Nessa lição Tempo Mental, a Joana nos diz: o ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para a autoidentificação, para o autodescobrimento. Então, ainda é uma evolução que alguns de nós temos que passar, porque seria aquela da oração, da meditação, do silêncio mental, de estar consigo mesmo,
e para você se auto-identificar, né? Você fez aquela pergunta, quem sou eu? E através do autodescobrimento, não esquecendo todas aquelas recomendações lá da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que nós pudéssemos realmente chegar a alguma conclusão sobre a nós, né? O silêncio íntimo, segue ela, que permite ouvir-se a voz da consciência, é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. Ela recomenda esse silêncio íntimo aí para que a gente consiga raciocinar e levar um pouco adiante sem grandes tribulações. Aí eu vou trazer aqui essa referência do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o espírito Lázaro nos vem falar sobre a afabilidade e a doçura, né? Que seria um pouco o contrário dessa posição pesada de tratar as palavras. Então, Lázaro nos diz que a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Então, ele nos faz um lembrete bem interessante aqui na frente, né? Sobre as aparências da doçura, da afabilidade, e ele diz o seguinte: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. São brandas desde que nada as agache, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. É uma recomendação do Lázaro que achei bem interessante. Ele ainda conclui dizendo: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, essa é a verdade, porque não adianta você ter duas caras, como se diz, usar uma persona e se fingir de bonzinho, se fingir de homem de bem, porque a Deus ninguém vai enganar. Ainda nesse mesmo capítulo, né, um espírito protetor vai nos trazer uma advertência bastante forte sobre um outro tema, que é nesse mesmo capítulo, que é a cólera. Então, ele diz o seguinte: o orgulhoso vos induz a julgar-vos mais do que sois. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Então, ele vem fazer uma advertência sobre a questão da cólera, né, do indivíduo encolerizado. E aí eu trouxe só umas coisas para lembrar aqui a você, né, desse momento de pandemia, de alguns momentos que, se não foram somente de cólera, né, foram de frases que a gente ouviu na mídia aí, foram momentos de extremo orgulho, extrema vaidade, né? Cidadão não, engenheiro formado melhor que você. Eu estou aqui com um analfabeto, um PM seu aqui, um rapaz. Tudo motivo de orgulho, de vaidade. Esse aqui foi ali nos Jardins Paulistas, na região nobre de São Paulo. Você está falando com alguém que tem berço, porque aqui teve educação americana, educação europeia. Então, veja que todas as frases foram motivadas, se não pela cólera diretamente, mas principalmente em função de orgulho, de vaidade, de um ego inflado, aquele que nós falamos ali anteriormente, que o ego era muito forte, muito pesado, né? Daí nós trouxemos essa comparação aqui muito boa, que é da sinceridade com assertividade, né? A pessoa sincera é aquela que fala o que tem que ser dito, como Jesus falava, e a assertividade é você também não deixar passar tudo, você ser uma pessoa clara, positiva, mas a gente tem que ter bastante cuidado no uso disso aqui. Então, a primeira pergunta que eu teria que me fazer é: eu sou sincero? Nós poderemos nos fazer essa pergunta aí na calada da noite, cada um para si. Eu sou assertivo, né? Eu sou uma pessoa assertiva ou eu sou um sincericida?
Então, isso daqui é importante lembrar aqui. Eu vou trazer que o sincericida é aquele que comete sincericídio, né? Essa moça aqui, Camila Loyola, ela faz uma ilustração muito interessante sobre o sincericídio e as pessoas sincericidas. Como ela fala tão bem sobre isso, eu não quero explicar. Eu vou aqui, eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui para vocês verem. É 1 minuto só a fala dela sobre o sincericídio e sincericidas, né? Porque quem busca ser sincero nos seus relacionamentos, mesmo se tem algo a dizer ao outro, em que é necessário fazer uma correção, precisa realmente discordar de alguma coisa, um assunto delicado, a pessoa que é sincera, ela busca trazer essa sinceridade, trazer essa verdade com o intuito de conscientizar, de aprimorar, de buscar melhorias na pessoa ou mesmo naquela relação entre pessoas. Então, se a pessoa pensa que ela pode falar qualquer coisa a qualquer momento para qualquer pessoa, ela não está sendo assertiva e não está sendo de fato sincera. Ela está sendo sincericida, porque ela tem uma verdade que é relativa, que é a minha e não interessa o que o outro pensa e não interessa o que o outro pode sentir a partir daquela informação que eu quero trazer para ela. Então, foi importante conhecermos essa fala aí dela. E aí vamos prosseguir aqui com esse ensinamento desse Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano, desencarnado em 2015, que ele diz isso aqui: é na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para o problema das desavenças e discórdias. O Marshall Rosenberg, lá pelos idos dos anos 60, foi convocado para ajudar nos diálogos e nas grandes contendas que estavam tendo pelos direitos humanos, os direitos civis nos Estados Unidos, inclusive questões ligadas ao racismo. Ele estabeleceu, né, uma teoria que hoje até retorna um pouco aí na mídia, parece coisa nova, mas não é, é bastante antiga, que é a comunicação não violenta. Então, ele dizia mais ou menos isso, que a comunicação não violenta tem que se basear na observação do fato puro, no sentimento, o que aquele fato está me trazendo, me fazendo sentir, qual a necessidade que eu tenho a partir dele e o que eu vou fazer de solicitação, de pedido. Isso tudo em se tratando de uma demanda, de alguma coisa que está sendo levada, por exemplo, nas várias instâncias, pode ser nas empresas, nas greves, nas sociedades, nos partidos políticos. E aí ele nos lembra que a observação que nós temos que fazer não é juízo de valor, não é bem diferente de já chegar julgando, é só observar e ver o que está acontecendo. O sentimento é a gente absorver aquilo que o fato nos causou sem ainda dar opinião. As necessidades a gente não pode confundir com as estratégias. E o nosso pedido, que é o pedido que a gente faria a partir daquele momento ali, ele não pode ser uma ameaça nem uma exigência, né? Porque senão vira coisa de terrorismo. Então é importante lembrar dessa comunicação não violenta. Isso é só um painelzinho extrato bem rápido que eu fiz, mas para lembrar que ela hoje volta à tona aí, depois de mais de 50 anos, ela volta para a mídia de novo, né? Nesse livro chamado Cultivo das Emoções, o Marlon Reikdal, ele tem um capítulo falando sobre a emoção, a raiva, né? Marlon Reikdal é um psicólogo do paranaense, está hoje radicado lá em Londres, tem feito muitos trabalhos aí na internet, na mídia, ele é espírita também. Ele fez a palestra de encerramento da jornada da AMES desse ano, que foi uma jornada falando sobre prevenção de suicídio. Ele fez a última palestra que fechou esse trabalho, foi muito interessante, no domingo. Ele tem também um canal lá que fala Vai para Dentro, que é muito interessante, que o Vai para Dentro dele vai para dentro de si mesmo, né? Que ele diz que a única solução é você procurar dentro de si mesmo. Ele diz nesse capítulo desse livro, eu só trouxe 2 parágrafos aqui, o seguinte: do ressentimento que tudo guarda e nada transforma, a indignação que tudo expõe e quer mudar o mundo, caminhamos pelos extremos da vida, em busca do equilíbrio que não está nem no silêncio gélido, nem na gritaria ou agressão incendiada.
Então, ele quer dizer que a gente está em busca desse equilíbrio, porque ele não pode estar no silêncio gélido daquele que você não reage a nada, né? Você fica com a raiva violentíssima, fica extremamente irritado com alguma coisa que te fizeram. Chegaram aqui no meu quintal e soltaram meus passarinhos todos, vamos dizer que é uma pessoa que criasse passarinhos. Aí, se você fica no silêncio gélido, você vai introjetar essa raiva e vai passar mal. Depois vai ter efeito psicossomático se você não falou nada, mas você ficou muito aborrecido. Mas ele diz também que não é a gritaria nem a agressão incendiada que vai resolver, que nós temos que encontrar um meio de caminho nisso aí. Aí ele conclui dizendo isso: lidar com a raiva, com a noção de cultivo, que ele fala de cultivar a raiva, sugere-nos que, por vezes, seja preciso colocar uma cerca de proteção no entorno, como fazemos com as plantas frágeis que precisam de mais acolhimento. Então, ele diz que quando tem aquela raiva, que a gente não tem que engolir a raiva para depois passar mal, para depois começar a ter queimação no estômago, ou sair pela rua gritando e esbravejando. Ele fala de criar uma cerquinha de proteção no entorno, né? Cultivar essa raiva com o maior carinho possível para entender o que está acontecendo. Já caminhando para o nosso fim aqui, eu queria retornar a Joana de Anjos em alguns parágrafos aqui desse texto chamado Reforma Íntima, que está na obra Vigilância, quando ela nos diz, né, parentes difíceis, amigos ingratos, companheiros inescrupulosos, co-idealistas insensíveis, conhecidos descuidados, não são acontecimentos fortuitos no teu episódio reencarnacionista. Então, não foi coisa da sorte, não foi fortuito, não. É normal pelo mundo que a gente está vivendo, né? Para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquista que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Assim, aprende a controlar as tuas más inclinações e adia o teu momento infeliz. Então, nós queremos fazer um link dessa última frase dela de controlar nossas más inclinações e lembrar, né, o que diz lá o codificador para a gente no capítulo 17, item 4 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, não significa que nós somos perfeitinhos, nós estamos aqui para fazer o bem, nós já chegamos ao final da estrada, não. Mas, pelo menos, a gente tem que estar se transformando permanentemente e fazendo esforços, né, para domar essas nossas más inclinações. A Joana nos traz ainda, numa outra página, 12 constatações evolutivas que, por questão de economia aqui da pandemia, eu cortei aqui 50% e trouxe só 6, mas trouxe as 6 que eu acho que são mais relevantes para a gente, né? Primeiro, essa aqui, ó. O outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. Porque a gente tem sempre essa mania de achar que o outro veio só para pisar no nosso calo, que é um calo no meu sapato. Não, ele veio para te ensinar. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. Isso daqui é muito interessante. É você que opta pelos sentimentos que tens neste exato momento, só você. Então, aquilo que me fizeram e o que eu vou fazer com aquilo é uma opção minha. Se eu quero esbravejar, se eu quero me acalmar, se eu quero ir embora sem discutir, por exemplo, que eu estou meio fechado, que bater no meu carro, essa decisão é minha, não é do outro. Abandone o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser como você quer, deseja ou necessita. Isso daqui é muito interessante, porque é orgulho e ela chega a dizer que é um delírio, acreditar que tudo vai ser do nosso jeitinho, que tudo vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo, que eu necessito. Não vai ser mesmo e a gente tem que se contentar com isso. Nós estamos em tempos de negociações, né? A arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Realmente, porque quando a gente cria muita expectativa em torno de alguém ou de algo, há uma tendência muito grande da gente se frustrar. Então, a gente tem que ter as perspectivas, né? Olhar para o futuro, imaginando como poderá ser,
mas não com aquela expectativa tão forte que vai ser tudo maravilhoso, porque depois você fala, a pessoa me decepcionou. Você é um namorado, um cônjuge, alguém, não imaginava que fosse fazer isso comigo, mas é porque você imaginou um monte de outras coisas que a pessoa nem era, mas que você criou na sua imaginação. E mais esses dois conceitos aqui dela que eu trouxe, que é cure em você o vício da necessidade de aprovação do outro. Quer dizer, nós não precisamos ser perfeitos, não vamos ser mesmo, né? Não precisamos de aprovação de ninguém. Só assim você poderá desfrutar da ousadia, da confiança natural em seu espírito, na sua essência. Você não precisa ficar doente porque errou alguma coisa. Carência emocional não é a necessidade de receber, e sim de se dar. Só você poderá suprir suas necessidades emocionais. Projetá-las em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar a sua fome. Então, ela nos dá um grande lembrete aqui sobre a questão da caridade, que é tão falada no nosso meio espírito, né? Que essa carência emocional pode ser uma necessidade de se dar, de se doar, e que somente nós podemos suprir essas nossas necessidades. Não adianta projetar no outro, eu sem o outro não posso viver, o outro me abandonou, o outro está me traindo, o outro isso, o outro aquilo, o outro aquilo. Então, diz que projetar essas carências em alguém é a mesma coisa que pedir para alguém se alimente para saciar a minha fome. Então, não vai resolver, né? Já concluindo, vou pegar essa palavrinha, essa síntese dela aqui, que é mais ou menos um resumão de tudo que nós dissemos aqui hoje. Seja a tua palavra de gentileza e de esperança, em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa aqueles que comportem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Ela faz uma recomendação aqui que a nossa palavra seja sempre de gentileza, de esperança em qualquer situação. Nós ficamos com essa recomendação dela e encerramos dizendo isso aqui, né? Quando você quer falar, que ele diz que quem fala é o que quer, ouve não quer. Então, quando a gente está pronto, prestes a dar uma resposta meio atravessada e dizer assim, né? Pronto, falei. Então, vamos lembrar disso aqui que eu falei lá no início, né? Para medir essas palavras do pronto falei, porque sabendo que nós também poderemos ser medidos depois. Então, é melhor dar uma pausa para respirar no pronto falei, medir um pouquinho, e talvez pode ser que seja melhor calar, né? E pensar, pronto, calei. Ao invés do pronto falei, vamos trocar pelo pronto calei, que acho que vai fazer melhor para a nossa alma, para o nosso espírito. Era isso o nosso recado de hoje. Eu agradeço a vocês aí pela paciência.